E aí pessoal, eu sou Fernando Portugal. Eu sou o Victor Rua. Eu sou o André Macus. E esse é o História de Nerd. Vocês pediram e o História de Nerd atendeu. Finalmente, o vídeo sobre Shingeki no Kyojin, ou... Não era Attack on Titan, cara, esse vídeo? É, você tá falando besteira aí, Meu vou Deus te do matar, meu céu, irmão. cara, você fez Tá o com a papel visão, errado! Vou chamar a menina do corpo Ah, pra não. cá lá. Nani? お前はもう死んでいる。何？ Então, Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titans, é um anime que tem feito a cabeça de muita gente aí na internet, que conta a história de um futuro pós-apocalíptico, né, onde o mundo é invadido por titãs, né, que são criaturas gigantescas que devoram seres humanos normais. Nesse anime é muito legal porque ele é diferente de todos os outros shonens. Ele é um tipo anime que a gente diz que não tem clichê. Tipo, tem que ter aquele clichê, porque o Eren é tipo aquele. Não, é o típico personagem shonen, né? O protagonista que grita por tudo, fala, eu vou fazer isso aqui, E ele não vai- importa como. Ele vai se desenvolvendo, ele não começa muito poderoso, né? Sim, Ele vai exatamente. desenvolvendo com o passar do anime. Na verdade, as habilidades dele com os soldados não é muito boa, tá ligado? Não é. Tipo, desliga na média, tá ligado? É, mas o lance do Eren é que ele se esforça muito, né? Tem um ponto lá no treinamento dele que as pessoas ficam surpresas que ele consegue se equilibrar num equipamento quebrado. Isso é sensacional. Ele tem essa garra, essa determinação. Acho que o ponto forte desse personagem é isso. É, que é a marca do anime shonen, né? Do personagem que ele é subestimado, ele é toda hora botado pra baixo, assim, como se ele fosse um nada, como se ele fosse um Zé Ninguém, e ele acaba surpreendendo e conseguindo atingir resultados que outros não conseguem. Então, esse anime é muito educativo, mostra pros seus filhos e tudo mais, não tem morte, não tem sangue, não tem nada. É muito, ó. Perfeito aí. Quase nada. Depois, quando acaba, se você ver na televisão, tem que passar um pano no chão pra limpar o sangue. E o sucesso da Attack on Titan se deve também ao fato, né, dele ser um anime produzido todo em 3D, o custo elevado de produção e a sonoplastia é muito bonita, as imagens são lindas, assim, é muito bonito. E no mangá não tem isso. E aí É eu já mais senti... lento, né? O ritmo é mais lento. Ele não é tão lento porque ele é bem rapidinho, assim, são poucos capítulos. Não, mas eu digo assim, não como tem... não tem as O anime, cenas, ele, né? fica, É, ele ele é é muito dinamismo, notório né? porque as cenas são muito... Tipo, tem muito FPS, Uhum. entendeu? É um anime que a impressão que dá é que ele é gravado em 60 FPS o tempo inteiro. As cenas são muito detalhadas, os movimentos são muito perfeitos. E também entendeu? a trilha E isso não sonora. aparece no mangá. A né? trilha sonora transforma a cena tipo, de uma É. forma enorme, tá ligado? No universo de Attack on Titan existem 3 muralhas. A Muralha Maria, Muralha Rose e Muralha Sina. A Muralha Maria foi quebrada no primeiro episódio, né, pelo Titã Colossal junto com o Titã Encoraçado. E ela servia, né, as muralhas servem de tipo uma proteção, né, e, tipo, os humanos ficam presos lá dentro para impedir um contato entre eles e os titãs. Porque os titãs, eles têm uma fome insaciável, eles querem matar tudo que eles veem pelo caminho. Devoram Os todos os titãs... seres humanos, eles só devoram os seres humanos. Então, isso que é Eles muito não interessante, atacam eles não animais atacam selvagens. Não tem como você olhar essas muralhas e não pensar na Idade Média da humanidade, né? Na época medieval, que as pessoas se trancavam dentro de muralhas em busca de proteção e prestavam serviços aos donos daquelas terras, certo? Em troca da sua permanência ali. Né? E no anime aparece uma cena que eu acho que é um dos primeiros episódios que a carroça prende a passagem né, das pessoas e tipo, é realmente isso, a elite está acima das pessoas que são tipo objetos descartáveis. Pois é, e o anime ele mostra essa estratificação social também muito marcada, muito forte, que nos remete também à Idade Média. Talvez tenha sido a época da história em que a sociedade foi mais estratificada. Teve uma classificação mais contrastante, né? Tinha lá a nobreza, o clero e o campesinato, né? Todo mundo que não era nem nobreza nem clero. E os privilégios diferiam muito as Os pessoas. direitos, né? As pessoas eram muito diferentes socialmente, sabe? Graças a essa estratificação social. E isso acontece no anime, né? Tem uma realeza, tem uma galera que parece que é a galera que é dona da cidade, como se fosse uma monarquia. Até tem um rei, né, que fica preso na muralha Sinha, né, ainda tem uma muralha pessoal, Né? pra você ver o tamanho da Para você desgraça que desse mostra homem, né? a estratificação social. Sim. Quanto mais perto do centro
É como Porque as muralhas, elas são concêntricas, né? Elas formam um círculo dentro de outro círculo, dentro de um terceiro círculo. Então, quanto mais perto do final do círculo você tá, teoricamente, mais perigoso, né? mais socialmente subdesenvolvido você é. Então você é mais pobre, tem um custo de vida, né, assim, bem miserável e tudo. Então, quer dizer, mostra isso bastante, né, parecido com a Idade Média da humanidade. E essa estratificação social tem também essa realeza, né, que é o cara que tem uma monarquia ali, tem o clero também, porque tem a Igreja da Muralha, né, que são caras que adoram a muralha como se a muralha fosse uma divindade, e que tem também uma série de privilégios sobre as outras pessoas, e as pessoas comuns. E essas pessoas comuns, elas são pessoas que estão ali para tentar sobreviver, que de alguma forma entraram nas muralhas aí em tempos passados, né, e acabam virando comida de titã muito facilmente. Se o titã arrebenta, aparece o titã colossal, como aparece no primeiro episódio, ele arrebenta uma muralha, ele vai comer todo mundo que está ali. Então por isso que não tem defesa, né? Exatamente, por isso que a estratificação social, quem está mais no centro, são pessoas socialmente mais elevadas. A polícia só tá, se eu não me engano, na terceira muralha. A concentração da polícia só tá na terceira muralha, pra você ver. Que é uma proteção pessoal da nobreza ali. Da nobreza. Exatamente. Outra coisa que lembra muito a Idade Média é a falta de informação, é a falta de conhecimento. O anime todo ele se passa numa ignorância total, geral. Ninguém sabe direito o que está acontecendo. Tanto que nem pra gente fica claro em que momento da história esse anime se passa. Fica claro que é na Terra, fica claro que não é um Naruto ou um Dragon Ball da vida que é um planeta alternativo. Fica claro que é na Terra, mas é um futuro pós-apocalíptico, né? O primeiro episódio, se eu não me engano, o nome do primeiro episódio é Daqui a 2000 anos, uma coisa assim, né? Mas não fica claro em que momento da humanidade, da história da humanidade, aconteceu esse cataclisma para dar essa merda toda. E outra coisa que fica clara é que realmente a pessoa da nobreza e o clero sabem do que está acontecendo isso. Exatamente, era isso que eu ia falar. falar. Sabe de uma outra coisa. O conhecimento está na mão do clero, assim como na Idade Média. A igreja, né, da muralha, lá no caso, ela detém esse conhecimento e ela não compartilha. A temporalidade do anime, do mangá, né, também pode ser notada pelas construções, que parecem ser bem antigas, pelos equipamentos que eles usam, né, as armas são bem antigas, os canhões são antigos, mas por outro lado, o equipamento que eles usam para poder andar nas árvores é altamente tecnológico. E é um dos pontos também que o pessoal mais gosta, né? Porque é eles usam num estilo, cara. É esse DMT, né, que são DMT. esses tubos, né, que são com... São os ganchos que Vai vai disparando e eles vão prendendo nas árvores, nas paredes e tal. E eles comentam somente sobre a tecnologia, né? O mangá ele perde uma página inteira explicando como funciona o DMT e como ele foi desenvolvido. E as armas deles também parecem estiletes, que parecem uma as lâminas são serrilhadas, né? lá, que são as únicas que conseguem cortar os titãs. Então tem essa divisão assim, tecnológica entre coisas antigas e coisas novas, o que faz com que a gente não consiga saber de fato em que período da história é aquilo. A história de Shingeki no Kyojin começa apresentando pra gente 3 personagens que seriam os protagonistas da série. O Eren, o Armin e a Mikasa. Né? O Eren seria o protagonista lá, chefe, aquele cara que é determinado, chato pra caramba, e não faz quase nada. Grita com todo mundo. Ele passa o anime inteiro berrando, né? E sendo inútil, basicamente. Tem a Mikasa. E há controvérsias. E tem a Mikasa, que é a mulher bedezona lá que enfia porrada em geral, protege o Eren, protege o Armin, protege todo mundo, basicamente a guarda-costas do Eren. Porque, né, voltando um pouco da história dela, porque o Eren salva ela quando ela é pequena, e aí ela, sei lá, eu acho que ela se apaixonou, acha que deve a vida a ele e guarda-costas total, motherfucker badass total. Tipo a Hit Girl lá do Kick-Ass. Isso ela aí. é muito sensacional. Muito boa analogia. E o Armin, que é aquela criança que é tipo nerd como a gente, que sempre se coloca a autoestima pra baixo, sempre se acha inútil, sempre se acha um fraco, realmente, ele não sabe lutar, mas ele é, pra mim, um dos melhores personagens porque, cara, ele é muito cabeça, ele que monta os planos todos. Eu acho que o que diferencia mais o Armin é a perspicácia dele. Ele é muito observador, ele consegue pegar os detalhes das situações. Ele pode estar ali todo mundo morrendo, o mundo se acabando em volta dele, ele consegue observar os detalhes do que está acontecendo. E tem o Levi, né, que eu só tenho uma palavra pra descrever o Levi. Foda.
Então, o Lee é o seguinte, ele era um marginal, ele era um pivete de uma cidade que fica em Sina, né? Eu não vi o No subterrâneo de Sina, No subterrâneo de Sina. Aqui é uma cidade que era o seguinte, só vivia gente pobre ali, ferrado na vida. E outra coisa, ele tem uma característica, uma personalidade muito diferente de todos os personagens de todos os animes. Ele é aquele cara que sempre tá com uma cara de tipo, que saco, porque eu tenho que fazer isso aqui. Então, outra coisa que diferencia o Levi dos outros personagens de todos os animes é a personalidade dele. Por exemplo, quando ele vai falar de limpeza, ele rouba a cena, cara. Isso é muito legal. É muito legal, porque tem uma cena, cara, que ele chamou a tropa dele lá, a pessoal dele, e ele tava limpando a casa. O Eren, ele foi designado pra limpar um quarto lá em cima. Aí o Levi falou, beleza, limpa lá. Aí quando ele chegou, ele falou, você limpou isso tudo errado, tá tudo sujo aqui. Então, legal... gente, agora a gente vai começar a dar spoiler, tá? Se você não viu o anime ainda, para aqui, tá? Dá um pause no vídeo aí. Vai ver o anime, vale muito a pena. O anime é muito bom. Ele não é um fenômeno aí, não é um fenômeno de audiência da galera à toa. Ele é um anime que tem alguns que não gostam tanto, né, Vitor? Tem outros que gostam mais, né, André? Mas o anime é muito bom, vale muito a pena você perder aí tempo. Não é muito longo, tem 2 temporadas só, se eu não me engano são 36 episódios. E a segunda temporada é metade. E são episódios, exatamente. E os episódios são curtos, E a são de segunda 20 e poucos temporada minutos. é muito assim. Então vale muito a pena. Para o vídeo agora, vai ver e depois volta. Existem ciclos... Respira fundo aí. Ficando roxo. O neném tá ficando roxo. Existem em Attack on Titan ciclos? O Vitor deu problema aqui, deu Ele defeito. tava muito sério. O Vitor deu defeito. Aí quando vai ficar assim, ó. A gente não consegue Gente, levar tem- a Aí sério. olha só, ele pensa. Quando ele dá aquela largada no nariz, eu começo a rir. Não olha pra ele, Ele olha tá pra ele. olhando pra lá, cara. Não! Vê assim a Não, periférica. God, please, não! Então, vamos lá. Ok. Sabe por que ele tá parecido com esse cabelo? Tá parecendo Yasuo, cara. Uma espada é uma péssima companhia em longas jornadas. Minha honra me abandonou há muito tempo. Bom, falando agora um pouquinho dos vilões da série, né? A gente separou aqui os 6 titãs mais importantes que apareceram. A gente falou que eram 5, mas são 6. A gente contou aqui agora, são 6. Primeiro deles, o Eren, que, spoiler, é um titã. A gente não sabe se ele era um titã ou vira um titã depois que o pai injeta lá aquele bagulho nele. Por algum motivo ele vira um titã do nada e volta depois de ter morrido lá, ele volta. Tem o titã colossal e o encoraçado, que aparece no primeiro episódio da série. O Colossal é o único que consegue passar a muralha, né? Que a muralha tem 50 metros de altura. Não, o Titã Bestial também consegue. E o Titã... Não, o Titã Bestial consegue escalar. Sim. Tô falando que é consegue não, ser mais alto. tem Tanto 60 que ele metros que no quebra. total, O Titã o tem Titã 60 metros e a muralha tem 50. Tem também a titã que eles chamam de titã fêmea, que no caso é a N. Né? Ela É uma das recrutas, né? Que treina, inclusive, com o Eren. Na verdade, É. todos os titãs, mais ou menos, são da tropa recrutas, né? do o colossal e o classe bestial 64. também. Que turminha, né? É. 64, cheio de Parece que tá monstros. vendo da escola. Tem De o, problema. tem o titã bestial, que é um macaco boladão que fala e その武器は何て言うんですか E o sexto. O É 6, Ymir. que é Ymir. Que na verdade é a titã que roubou o poder De de um um outro cara. amigo do Rainer e do Bertoldo. sei lá. Que são um Que Titã são- Colossal... que são- Não, Encoraçado e Colossal, respectivamente. Sim, aí ela roubou, né, o poder de titã do cara, né, que acabou fazendo... É, porque parece que, de acordo com a mitologia, você ganha o poder de Titã quando você, na Come, forma cara. de Titã, come um outro cara que tem aquele Titã. Então, a Ymir, ela foi, de alguma forma, ela era um Titã, isso aí a gente ainda não sabe, a gente tem uma ideia, mas a gente ainda não sabe de como acontece a pessoa se transformar no Titã. E aí ela, na forma de Titã, comeu o cara lá, que era amigo dos outros dois, e pegou o poder dele. E graças a isso ela conseguiu se transformar de novo em humano, né? Em ser humano. Tanto que ela passou 60 anos na forma de Titã, Vagando por aí, Pelas vamos- moradas. completamente apagada,
com a consciência, né, completamente apagada, e ela consegue comer o amigo do Reiner e do Bertolt, e aí ela ganha o poder daquele cara. Com esse poder ela ganha a capacidade de se transformar em humano novamente. Eu não entendi o que ele falou. Né? E o que nos leva à teoria de que todos os titãs são humanos, né? Mesmo os irracionais, mesmo os que só atacam outros humanos por instinto, e eles tentam atacar os seres humanos por instinto na perspectiva de repente conseguir voltar a ser humano. Né? Achar um diferente, né? Como que volte a ser, exatamente, que aí conseguir voltar a ser um ser humano normal. Mas na verdade, eu acho que os titãs foram mais para atrapalhar, porque o que leva tudo a crer que existia um titã, o primeiro titã, que tinha o poder de todos os titãs. Ele tinha a coordenada, que é o poder do Eren, tinha que é o poder de controlar os outros titãs. Que é o poder do Eren que aparece só no último episódio da segunda temporada. E aí, o que me leva a acreditar? O Titã Bestial tá comandando, né? Que o Titã Bestial, de certa forma, parece também que ele comanda, que chega uma hora no anime que ele vai encontra uma eu acho que não é bem isso. Eu acho que o Titã Bestial é o seguinte, isso aí já é achismo, né? A gente não tem como cravar. Mas o Titã Bestial, pra mim, ele é o titã que consegue transformar outros seres humanos em titã. Só que aí quando ele transforma, isso é o que eu entendi do anime, quando ele transforma, o titã ele vai perdendo a consciência racional dele aos poucos, né? E aí, enquanto ele ainda está fresquinho ali, ele acabou de ser transformado em titã, ele ainda entende mais ou menos o que está acontecendo. Então o Bestial consegue, como ele fala, o Bestial consegue dar ordem e falar, ó, não, para. Ou então vai, se mexe, ou então vai, Mas tá. outra coisa, se ele transformou os malucos em titã, os malucos em titã não deveriam querer atacar o maluco por ter transformado. Olha o tamanho dele, cara. Sei lá. O Bestial é muito grande, não tem como os caras... Mas, e os caras devem estar morrendo de medo, porque, porra, os caras estavam na casa deles tranquilões lá, pá, não sei o que, jogando videogame. Aí aparece um macaco de, sei lá, 17 ou 18 metros de altura e transforma você numa criatura que você não tem noção do que você é ainda. Aí ele vai ficar morrendo de medo daquilo, tudo é muito novo. Tanto que na cena do final da segunda temporada, né, do castelo, quando a cidade inteira se transforma em titã, são esses titãs que estão recém-transformados que ele consegue controlar. Né, que vão matar aquele cara lá, que era o imediato do Erwin, né, e ele manda parar, e aí ele conversa com o cara, pega o DMT, leva embora e aí fala, agora vocês podem comer o cara. Aí os caras vão e obedecem. Entendeu? Eu acho que se fosse um titã transformado há mais tempo, tipo a Ymir, por exemplo, que ficou 60 anos transformada, ele não ia conseguir influenciar. O titã não ia ser capaz de entender aquilo, entendeu? Não dá. Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque sabe qual é o problema? Quando o Connie, né, que é aquele carequinha com a inteligência limitada, que a gente não pode falar que é burro, que é politicamente incorreto. Você é burro, cara, que loucura. Mas quando o Connie ele chega na cidade natal dele lá, que foi onde as pessoas foram transformadas em titãs, pelo que a gente acredita, a titã que está na casa dele, titã que está na casa dele, que parece a mãe dele, tem as feições da mãe dele, fala com ele, fala que bom que você voltou, ou alguma coisa assim. Então, tipo, ela tem uma consciênciazinha ainda ali, entendeu? E com o passar do tempo, ela vai perdendo. Quer dizer, os titãs ao todo vão perdendo essa consciência. Daí que eu tirei essa ideia de que o Bestial que transforma. Existem muitas perguntas que a gente não sabe responder, que talvez estejam no porão do Eren, que é o grande objetivo do anime todo. Que aí agora começa a treta. Eu estou sentindo uma treta! Que agora vai começar a falar. Esse é um dos motivos para eu não ter gostado tanto assim da história. Porque primeiro, logo no começo da série, eles inserem a chave que tem as respostas. Mas eu acho que isso era pra dar objetivo direto, tá ligado? Mas aí que tá, em momento algum eles tentam chegar lá. Eles falam assim, o nosso objetivo é consertar a muralha. Na verdade, eles tentam chegar, só Se que a eles são gente trabalhados pela fechar, Titã Fêmea. se a gente fechar a muralha primeiro, a gente consegue limpar os titãs e aí o lugar vai ficar seguro. Tipo, cara, vocês estão apanhando e morrendo o tempo todo aí. Mas na tenta logo verdade, chegar eles lá até no lugar. tentam chegar lá no lugar, só que eles são trabalhados por titãs e pela Titã Fêmea, que eles têm que desfazer a formação toda deles, entrar numa floresta gigante lá e armar uma coisa contra a Titã Fêmea. Eles já tinham noção da Mas Titã esse Fêmea. plano não era pra chegar lá. Esse plano foi uma armadilha pra descobrir quem eram os traidores. É verdade. Eles não tentaram mas em nenhum eles momento nenhum disseram. chegar. Eles disseram que o objetivo era esse, mas na verdade não era. O objetivo, na verdade, O era objetivo tentar era desmascarar os Tanto caras. que nessa formação, ele conta para grupos separados, onde o Eren estava em lugares diferentes.
E aí eles conseguem deduzir quem que eram as pessoas que estavam lá infiltradas na tropa de exploração. E o Armin é sensacional. E aí tem aquilo, porque o anime, o mangá, eles não te respondem nada. Eles só vão botando dúvida. Aí você descobre um cara que tem todo o conhecimento. E esse cara não abre a boca sob tortura É um padre alguma. desgraçado, né? Cara, esse padre é muito sinistro. Tem uma cena que A Zoe, ela pega o padre e bota ele na muralha de 50 metros de Vai falar, desgraçado. E ele não fala vou assim, falar, ó. então cai. Eu largava. Ele fala assim, ó. Juro por Deus que eu largava. Aí eu desgraçado. tirava o DMT e ela, alguém. Porra, não, cara. Deixa Igual cair, Batman. se esborrachar e Igual pega o Batman. próximo. Chama outro. Pega outro padre aí. Vai falar? Não, cai também. Vai matando. Até vai acabar. chegar um que vai se cagar e vai falar, cara. Não vai abrir a boca. Quando a gente fala padre, não é padre tipo o padre que você vai à missa no domingo se você for católico. É porque existe uma igreja, um clero, né? Na adoração à muralha. Então não vai, pelo amor de Deus, não vai pegar o padre da sua igreja mais próximo e jogar da muralha não, tá? A gente não tá falando isso. É porque o cara lá, ele é um sacerdote. E como é uma série, né, um anime que leva muito a gente pra Idade Média, a gente associa aos padres, tá? Mas na verdade ele é um sacerdote dessa religião que adora a muralha como se fosse uma grande divindade, entendeu? E isso fica também explicado depois quando aparece o Titã na muralha, que é outro problema também que a gente encontra no anime. E a gente não sabe de onde é que veio, por que veio, como veio, o que está fazendo lá. Até porque a Zoe descobre, né, que o mineral, né, o negócio, o cristal que a Titã Fêmea faz é idêntico ao material da muralha. É a mesma estrutura molecular. Assim. Ou seja, o pessoal da muralha, né, antigamente, que nos leva a acreditar mais naquela teoria que eles realmente fizeram uma droga para fazer as pessoas esquecerem mostra no primeiro episódio, mostra o pai do Eren dando uma injeção nele, até que o Vitor falou que talvez fosse o gatilho para ele virar o Titã, que ele esquece, né? A memória dele é manipulada ali. Ou seja, parece que eles manipulam todo mundo, tipo, parece que eles realmente construíram a muralha, né, com a habilidade de titãs. E outra coisa, leva a gente a acreditar que talvez seja um parente da Annie, um parente antigo da Annie, que ela tem essa habilidade que construiu aquilo ali, rapaz, com a ajuda da humanidade. Mas isso aí fica muita coisa mal explicada mesmo. Agora, eu acho que assim, primeiro, problema do porão. Aí é ponto de vista. Eu acho que o problema do porão é o seguinte, o moleque, o Eren, né, Eren, sei lá, ele apareceu como um recruta, sem importância nenhuma, um cara que tá lá querendo se alistar para ajudar a defender a humanidade dos titãs, beleza. Ele não tem credibilidade para chegar e falar assim, eu tenho uma chave que tem um porão, que esse porão deve ter a resposta. Tipo, cara, se você é um recruta que tá entrando agora no exército e fala assim, não, eu sou um merda, um Zé Ninguém, e eu sei, eu tenho um lugar que vai... Os caras não vão te dar ideia, entendeu? Mas ele falou isso depois de virar um titã. Aí é a credibilidade dele. Beleza, as pessoas não podiam acreditar. Porque o Eren, ele não tem credibilidade. Mesmo depois que ele vira titã, a galera meio que... Mas na verdade, cara, você é um Fernando, tem outra coisa. O pai dele... ele um anime inteiro. O pai do Eren tinha uma certa fama. Ele era médico. Ele é um médico. Ele é um médico. Ele não morreu, ele aparentemente ele também era uma pessoa que parecia ser mais sábia do que os outros. Tipo, parecia saber mais coisas. Talvez ele até tivesse envolvido com o clero e tivesse querendo mostrar pro Eren, tipo, essa aqui é a resposta. E, tipo, ele pra não morrer, né, porque ele provavelmente iria ser assassinado, né, as pessoas iriam atrás dele, ele ia pela muralha. Então ele foi pra longe. Mas ele realmente quis ajudar a humanidade, deu ali a chave, com todas as pesquisas, tudo que provavelmente o clero fez, né, não o clero Lobrizo, tudo, deixou no porão. Falou, faz isso aí. Teoricamente, até porque aí o Eren chega lá, abre e tem um bilhete assim, você é um titã. Imagina. Você comentou sobre o fato de querer silenciar ele. Isso é contado no mangá, sim. É contado lá que os cientistas que se destacavam, as pessoas que criavam armamentos mais poderosos, os professores que falavam um pouquinho a mais sobre a história, cuidado, professores de história, inclusive, eles foram todos silenciados. Então, eles controlam a ignorância do povo. Volta pra Idade Média. E até por tempo controle do conhecimento. Conhecimento é poder, a gente. falta de investimento na educação não é de bobeira. É pra deixar a massa ignorante pra mesmo. deixar a massa dormente. E achar que ela realmente depende daquele governo. Sim. Quando é o contrário, na verdade. Deixa todo mundo escrever. Olha aí eu sendo subversivo agora.
Deixa Daqui a, todo- daqui a um ano o Bolsonaro ganha a eleição aí, eu vou ser preso. Então, esse foi o vídeo do anime Attack on Titans ou Shingeki no Kyojin. Tá? Não esquece de deixar o seu comentário se você gostou do vídeo, ou se você tem alguma teoria, se você concorda ou discorda de alguma coisa que a gente falou aqui. Tá? Fica à vontade, o espaço é seu. E se você tá no celular, não se esquece de clicar no sininho, caso você seja inscrito, porque você vai conseguir ver os vídeos que estão sendo postados. Vai ó. receber as Vai notificações receber toda vez que a notificações. gente lançar um vídeo novo. Lembrando também Ajuda muito, que gente. ainda dá tempo. Dá Tem tempo. uma promoção bacana aí na fanpage do Facebook, né, Vitor? Tá rolando uma promoção, a gente vai sortear no dia 17 agora, essa próxima semana que vai começar. Esses são meio. Esses são dele. Vai ser um Funko Pop da Mulher Maravilha, a boneca tá sensacional, muito bacana. Vai lá no Facebook, dá o like na página, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, marca geral e vamos participar que tá chegando no fim, a gente vai sortear já já. Falta pouco tempo. O próximo Aí- vídeo de fim de semana já não vai ter mais. Aí vocês que estão assistindo aí, tá ligado? Vocês vão falar assim, ó, no futuro, quando a gente tiver 30 milhões de inscritos, vocês vão falar, eu participei no primeiro sorteio desse canal. Olha Aí, aí, ó, olha que moral. ó. E mantendo o compromisso do último vídeo, 1000 inscritos, eu pinto a barba, você escolhe a Eu vou cor. pintar meu cabelo de branco também, se chegar mil inscritos. De branco, vai De virar o branco. Kakashi. Não, vai virar o Kaneki. Vai virar o Kiwa. Kaneki. O Kiwa. Então, compromisso assumido. Não se esquece de deixar o like, deixar o joinha aí pra gente, beleza? E curte a nossa fanpage no Facebook também, a gente agora também tá no Instagram, vai deixar o link aqui na descrição, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. E Shinzo, o Sasageyo! A gente se vê na próxima vez.